Ricardo Nunes. Senhor, fale através dele. Lá atrás, me permitam dizer, nós dissemos assim, semana passada o irmão Ricardo Nunes passou por uma cirurgia. Não é o irmão Ricardo que vai pregar. Ricardo Nunes, que Deus te abençoe. A gente pudesse orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Continua, ó Deus, falando aos nossos corações e que nesse momento, Senhor, eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, que Tu venhas, ó Pai, a falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite é uma noite bem alegre para mim, particularmente. Agradeço a oportunidade ao pastor Jean, ao pastor João e também a liderança da igreja por confiar e me dar esse privilégio, ao mesmo tempo uma responsabilidade tão grande de estar aqui nessa noite. E toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar, eu procuro orar e buscar a direção em Deus, e comumente Deus fala algo muito particular comigo, para que depois eu possa então esboçar algo para compartilhar com os irmãos. E dessa vez não foi diferente. Deus começou a falar um pouco comigo a respeito de uma vida não desperdiçada, para que eu não viesse a desperdiçar a minha vida. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite. É sobre isso que a gente vai pensar um pouco, sobre uma vida não desperdiçada. E aí quando a gente fala de uma vida não desperdiçada, a gente tem essa ideia do desperdício que é muito comentada. Hoje, particularmente, a gente tem visto um apelo muito grande contra o desperdício, seja o desperdício de recursos naturais, seja o desperdício de dinheiro ou de combustível, sempre com essa ideia de não desperdiçar. E além desse desperdício em si, que todas as vezes a gente fala, há algo muito importante que são as nossas vidas, e que também nós devemos ter o cuidado de não desperdiçarmos, não jogarmos fora as nossas vidas. E aí você pode estar falando, poxa Ricardo, por que isso veio ao seu coração? Por que será que Deus falou isso? Eu sei que ao longo da semana muitas coisas aconteceram que me fizeram pensar sobre isso. Por exemplo, infelizmente ocorreu o falecimento de uma aluna minha de 15 anos. Muito repentino. Quando eu cheguei a segunda-feira na escola, eu soube da notícia, aparentemente um caso de hepatite, ninguém sabia muito bem dizer o que havia acontecido. E quando a gente tem um caso de morte muito próximo a gente naturalmente para refletir. A gente naturalmente para pensar um pouco a respeito da nossa vida. E se fosse conosco? E se fosse conosco? Eu costumo dizer que quando você tem uma pedra preciosa, por exemplo, um diamante, uma esmeralda, claro que tem outros fatores, mas um dos fatores predominantes é a ideia de que são muito raras, são pedras muito raras, e aí contribui para uma grande valiosidade. E aí eu queria te fazer pensar nesse momento na sua vida. Há alguém como você, nesses bilhões de pessoas que nós temos no mundo, há alguém como você? Há alguém como eu? Não. Se nós pensarmos no quesito raridade, nós somos muito valiosos, até mesmo mais do que as pedras preciosas, porque nós sabemos que tem vários diamantes por aí, várias esmeraldas, mas apenas um você, apenas um. Ou seja, você é muito valioso, a sua vida é muito valiosa, e nós não podemos desperdiçar algo tão valioso que nós temos. E aí você de repente está se perguntando, poxa Ricardo, mas e o que eu faço então? Como é que é essa história? Como é que a gente pode pensar na questão de uma vida não desperdiçada? Bom, vai depender de qual o conceito prévio que você tem. A gente poderia pensar a respeito da vida em dois olhares, apenas dois olhares.
um olhar bíblico e um olhar, por exemplo, da teoria que nós temos, que é o existencialismo. Quando a gente pensa no existencialismo, que alguns filósofos como Nietzsche, Kierkegaard, Sartre defenderam, a ideia do existencialismo é que a existência ela precede a essência. Entenda a essência como um sentido, um propósito. Bom, então se a existência vem antes da essência, significa que você primeiro vai existir. Você vai nascer e você vai projetar o sentido da sua vida. Você vai projetar qual que é a essência da sua vida. Você é livre. Você é livre. E a partir dessa liberdade, você define qual será o sentido da sua vida. Baseado nas suas experiências, esse sentido ele pode ser mutável. Mas a ideia é que não há um sentido pré-determinado para a sua vida. Primeiro você existe. E depois você decide qual é esse sentido, qual é essa essência. Não existe a realidade firme e objetiva fora de você, que define sua essência, com a qual você conforma a sua existência para encontrar um sentido. Não há. Eu acho isso muito assombroso. Muito assombroso. De nós podermos definir a nossa essência. Em contrapartida, a Bíblia, ela diz que nós fomos feitos e direcionados para glorificar o nome do Senhor. Em Isaías 43, no verso 7, vai dizer: todos eles são o meu próprio povo, e eu os criei e lhes dei a vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Colossenses 1,16 vai falar: por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. A visão bíblica diz que nós fomos feitos para a glória do Senhor. E o existencialismo já discorda disso. E aí eu rapidamente fiquei pensando a respeito dessa ideia do existencialismo, porque se isso é verdade, o certo e o errado, absolutos, não existem. São relativos. Absolutamente relativos. Dostoiévski vai pegar em um dos seus livros e fazer uma crítica, um pensamento a respeito disso, e dizer que, se não há Deus, seria tudo permitido? É claro que a gente tem alguns órgãos, a sociedade, o Estado, as leis, que poderiam nos regular, mas se não há algo absoluto, eu defino o que é o certo e errado e eu escolho o que fazer. Seria possível, por exemplo, olhar para um massacre como o Holocausto e por que está errado? É algo que de fato não entra na nossa mente, mas isso, sem Deus, o que é o certo e o errado? É relativo. Para que nós tenhamos o sentido da vida, nós precisamos do direcionamento de Deus. E qual é o sentido de Deus para as nossas vidas? Porque a essência, o sentido da vida, ele já existia antes da nossa existência. É o inverso do que pega o existencialismo. A essência vem antes. Antes de você nascer, já havia um sentido e um objetivo definido por Deus para a sua vida. É assim que a Bíblia nos apresenta. Que há uma razão, um propósito, um porquê definido para você, soberanamente, definido por Deus. E aí a grande questão é, há então uma vida desperdiçada? Não queremos desperdiçar a nossa vida, mas há uma vida desperdiçada? Como seria isso? Jesus, ele acreditava que havia vida desperdiçada. Ele chegou a nos dar um exemplo. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, no verso 15. Lucas, capítulo 12, verso 15. Nós vamos ler até o verso 21. Lucas 12, verso 15.
Diz assim a palavra do Senhor: e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Esse é um exemplo de vida desperdiçada que o próprio Jesus nos ensinou, nos deixou. Há vários exemplos de vidas desperdiçadas, esse é apenas um, que o próprio Cristo disse. E aí, eu queria que a gente pensasse um pouco na vida desse cara, porque aparentemente, o que foi feito de errado? Aqui não diz que esse cara, ele enriqueceu roubando, matando. Ele trabalhou, ele enriqueceu, ele não queria atrapalhar a vida de ninguém, ele simplesmente juntou o necessário e falou: bom, vou me aposentar e vou curtir a minha aposentadoria na boa. Simplesmente isso. Não houve algo grandioso de negativo que aquele homem estivesse fazendo. Absolutamente. E aí, lendo essa história, eu penso um pouco na nossa vida, na minha vida. Talvez você se encaixe um pouco com aquilo que a maioria deseja: nascer, estudar, arrumar um bom emprego, casar, ter filhos, poder viajar, ter uma bela casa, ter um belo carro, poder aproveitar os seus finais de semana, brincar com seus netos, curtir a sua aposentadoria e lá para os seus 75, 80 anos, não sei, morrer, mas morrer de maneira tranquila, sem uma doença, sem sofrer, simplesmente deitar para dormir e aí então morrer. Não estamos falando de um objetivo tão horrível, não estamos falando de um objetivo ruim. O problema é que isso que acredito eu que a maioria de nós, se não todos, desejamos, passa a ser o sentido e o objetivo principal das nossas vidas. Inúmeras vezes. É como se a gente ligasse o botão do automático e dia após dia, estamos buscando essas coisas, esquecendo daquilo que realmente é o sentido definido por Deus para as nossas vidas. E se a gente coloca essas coisas como prioridade, como busca constante, de maneira principal, se a gente coloca essas coisas como o nosso objetivo, o sentido da nossa vida, a gente está desperdiçando a nossa vida. Eu não estou falando aqui de roubar, de matar, nada. Coisas simples que desejamos, é claro, mas não podem ser o sentido das nossas vidas. Paulo também acreditava e deu um exemplo de uma vida desperdiçada. 1 Coríntios, capítulo 15, de 17 a 19, ele diz: e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo aqui, ele está nos trazendo uma outra realidade. Ele está dizendo o seguinte: olha,
Se Cristo não ressuscitou, de nada vale o que fazemos, de nada vale a nossa fé, porque se Cristo não venceu a morte, o dia que nós morrermos, morremos, ponto final, acabou. E aí se acaba, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, se Ele não venceu a morte, por que fazemos o que fazemos? Você estará desperdiçando. Faça o que quiser, faça o que quiser. Um pouco mais à frente, ele vai dizer, nessa mesma parte do texto, ele vai falar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, isso é um desperdício que estamos fazendo aqui e agora. Um desperdício. Mas não é isso que ocorreu, porque de fato, Cristo ressuscitou. De fato, Cristo está vivo. De fato, Cristo vai retornar. E o que temos preparado, para quem será? O que temos feito, para quem será? A valiosidade que temos da vida, estamos aproveitando ou estamos desperdiçando? Precisamos pensar nisso. Bom, então, qual é de fato a essência de uma vida não desperdiçada? Aí eu te convido a abrir em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o 20 e o 21. Filipenses 1, 20 e 21. Amém? Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21. E diz assim a palavra do nosso Deus: o meu grande desejo e a minha grande esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Esses versículos, eles são fundamentais. Fundamentais. De tudo que a gente está comentando aqui nessa noite, esses versículos são essenciais. Porque nesses versículos nós temos a essência da nossa vida, o sentido que foi criado por Deus para cada um de nós. Mostrar que Cristo é grande. E não é uma tarefa fácil. Eu gosto muito quando Paulo diz, na primeira parte do texto, que ele diz, eu preciso ter coragem. Preciso ter coragem. Não é fácil. Não é fácil. Mostrar a grandeza de Cristo é muito difícil. É difícil. Quantas e quantas vezes nós não temos êxito nesse objetivo de mostrar o quão Cristo é grande. Mas essa é a nossa essência definida por Deus. E se nós a deixarmos de lado, as nossas vidas serão desperdiçadas. Esse é o objetivo principal, esse é o objetivo central. Na vida e na morte, mostrar que Cristo é valioso. Na vida e na morte. Mostrar que Cristo é grande demais. Agora há pouco, até cheguei a comentar com o Demétrios, foi lido um texto que havia sido separado aqui, que é em Salmo 63, no verso 3, que diz que o teu amor é melhor do que a própria vida. Até falei com ele, né? Deus sempre dá um spoiler de leve. Se a gente prestar atenção, sempre tem um spoilerzinho antes da mensagem. Mas que bom, né? A gente está no caminho certo. O teu amor é melhor do que a própria vida. Isso é muito profundo. O amor de Deus, ele é melhor que a sua, que a minha vida. Muito melhor. Muito melhor.
E é isso que nós precisamos sentir, é isso que nós precisamos viver, que esse amor é melhor, que o morrer é lucro. O morrer é lucro. E não é tão simples assim. Quantas e quantas vezes, desde pequeno, eu ouvi essa passagem sendo dita? Pois para mim o viver com Cristo é ganho e o morrer é lucro. Para mim o viver é ganho, o morrer é lucro. O viver é ganho, o morrer é lucro. Tá, beleza. E na prática? E na prática? Será? Será que é? Será que a gente pensa isso de fato? Será que nas nossas vidas é realmente assim? Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu sempre pensava assim, pois se Jesus voltar, não, agora não, não, tá doido agora? Só tenho 15 anos, Jesus vai voltar agora, não está na hora de voltar. Não, espera, porque eu quero casar, eu quero ter um filho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aproveitar um pouco mais. Aproveitar de algo terreno, aproveitar de algo que jaz no maligno, algo que não está em Deus, está no maligno, e preterindo a presença imediata com Ele. Infelizmente, o sentimento que arde em nossos corações está bem longe do que havia na igreja primitiva. O sentimento de volta, Senhor. Não, Ele está voltando. Não preciso me apegar em tanta coisa. Para quê? Não, tem gente precisando de ajuda, beleza, eu vou pegar o que eu tenho, eu vou vender, vamos dividir. Vamos andar junto. Jesus está voltando. Esse sentimento ficou bem distante de nós. Bem distante. Hoje, muitas vezes, a gente tem um pouco disso. Não, agora não, espera mais um pouquinho. E não é tão simples. Mas é isso que nós precisamos, desejar o nosso Senhor, muito mais do que qualquer outra coisa. O nosso Deus, Ele é mais importante do que a nossa esposa, do que a nossa família, do que o marido, o filho, o pai. O nosso Deus, Ele está acima de tudo isso. E quando Cristo voltar, será infinitamente melhor. E aí, a gente só não pode esquecer de um detalhe. Cristo voltará. Todos irão contemplar. Mas você pode partir essa noite. Você pode partir essa noite. Eu posso partir essa noite. Não, meu Deus, não, isso não. Não estou dizendo que a gente tem que ter vontade de morrer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender e conseguir ter esse sentimento de que a vida com Cristo é ganha e o morrer é lucro, estaremos com Ele, que é muito mais valioso e mais importante do que qualquer outra coisa, infinitamente mais. Muitos nem mesmo querem a volta de Cristo. Infelizmente, esse sentimento precisa ser resgatado em nossos corações. E aí, para que a gente possa glorificar a Deus, de fato mostrar a grandeza do nosso Deus, a gente pode pensar, por exemplo, num telescópio e num microscópio. O que o microscópio faz? Pega a coisa pequenininha e aumenta. O que faz o telescópio? Ele mostra as coisas como realmente são. Daqui você olha e fala, caraca, poxa, pequenininho, olha lá. Você olha no telescópio, o que você vê? Você toma um susto. Meu Deus, olha o tamanho disso. É muito grandioso, muito mais do que eu imaginava. Esse é o nosso objetivo, sermos telescópios, mostrarmos para o mundo quem de fato Deus é, mostrarmos para o mundo de fato a glória e a grandeza do nosso Deus. Nós não precisamos ludibriar ou colocar maior do que... Não, porque a grandeza dele é infinita, já é infinita. Nós só precisamos mostrar ao mundo essa grandeza, com os nossos lábios, pensamentos, ações, e a forma como nós lidamos com a nossa vida, ou a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Nós precisamos mostrar com as nossas vidas
que Deus é mais importante que o nosso dinheiro. Mostrar que Deus é mais importante que o nosso carro. Mostrar que Deus é mais importante que a nossa família. Deus, não igreja. Deus, não igreja. Mostrarmos que Deus é mais importante que os nossos bens, que a nossa própria vida, que as nossas carreiras. Como levar a nossa carreira de tal maneira que mostremos que Deus é maior do que as nossas carreiras? Como levar uma vida de solteiro de tal maneira que mostre que Deus é mais importante que a nossa vida de solteiro? Ou que a nossa vida de casado? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas nós precisamos ter esse objetivo. E certamente Deus nos ajudará. Porque até mesmo o universo é para a glória de Deus. Não é só você, eu. O universo é para a glória de Deus. Em Apocalipse 5, de 11 a 13, diz: olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. A gente assiste desenho animado e muitas vezes a gente vê, sei lá, o Pica-Pau falando. Mas é uma coisa de criança. Mas também tem um pouco de escatologia aqui, né? Quando você lê aqui, ó, presta atenção. Eu vi todas as criaturas, todas, que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Os animais falando, glorificando ao Senhor. O universo glorifica ao Senhor. Você já parou em frente a uma praia, ou uma montanha, ou uma paisagem muito bonita, e ficou ali, ó, quietinho, só observando, de tal maneira que você consegue se desconectar um pouquinho, e você parece que sente algo diferente? É como se aquela imagem que você está vendo glorificasse a Deus e você sentisse algo diferente. Os céus proclamam a tua glória. Todas as coisas são para a glória do nosso Deus. Todas. Absolutamente todas. Esse objetivo não é só para nós. Todas as coisas são para glorificar o nome do nosso Deus. E aí, muitos dizem que não, que nem sequer Deus existe. Nem sequer Deus existe. Que nós somos apenas uma reação de químicos e evolução e chegamos até aqui. Eu particularmente tenho uma coisa que me marca muito, que é a questão da anomalia da água. Não sei se alguém se recorda da época do colégio. Porque os materiais, quando você pega e você os aquece, esses materiais, eles dilatam. Quando a temperatura deles diminui, eles se contraem. Só que a água tem uma exceção, que é justamente chamada de anomalia da água. Entre 0 e 4 graus Celsius, quando você aquece a água de 0 para 4, a água, em vez de aumentar o seu volume, dilatar, ela diminui de volume. Eles chamam de anomalia da água. Eu chamo de perfeição divina. Só não posso dizer isso dentro da sala de aula. Mas isso é crucial, porque se não fosse isso, devido à densidade, os lagos em regiões muito frias, temperaturas muito baixas, todos eles iriam congelar. Mas graças a isso, a temperatura de 0 graus Celsius fica na superfície do lago e o lago congela. Só que lá para baixo vai descendo as temperaturas de 1, 2, 3, 4 graus Celsius.
e o lago não congela. E pelo fato do lago não congelar, as pessoas daquele local, os peixes e a vida permanecem. Somente nesse intervalo de temperatura. Anomalia ou perfeição de quem projetou? Deus, de fato, projetou tudo com perfeição. E nos fez a imagem e semelhança dele com um único objetivo: glorificarmos o nome dele. Esse é o objetivo. Deus, ele sempre age para a glória dele. Sempre age. Em Jeremias 13:11, diz: eu queria que eles fossem o meu povo para darem o louvor e glória ao meu nome. Deus elegeu a Israel para a glória do seu nome. Ele, quando abre o Mar Vermelho, em Salmos 106, 7 e 8, diz: quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande amor, ele os salvou como havia prometido. O universo é para glorificar a Deus. Os animais, glorificar a Deus. Você, glorificar a Deus. Cristo, glorificar a Deus. Deus, glorificar a Deus. O Espírito, glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus. E aí você pode falar assim: caramba, mas um Deus tão amoroso que se auto-exalta? É. Ué, mas ele se auto-glorifica? É. Que coisa egoísta. Que coisa egoísta. Só que nós esquecemos de um detalhe importantíssimo. O nosso Deus, ele é justo. A sua essência é justa. E por ser tão justo, ele precisa valorizar aquilo de mais valioso que existe: ele mesmo. Ele mesmo. Ele tem essa justiça. E por que eu estou falando da questão da justiça? Porque houve uma Bíblia para Deus? Houve regras, ou leis, ou parâmetros para o próprio Deus? Não, ele os fez. Então, quando você entende a natureza de Deus, da sua retidão, da sua justiça, ele é justo. Ele é tão justo que ele queria muito nos trazer de volta. Mas se ele faz isso, ele seria injusto. E Deus não é. Deus não é injusto, ele é justo. Ou seja, ele deveria pegar todos nós e nos dar o fim que merecemos. Ele falou: não quero isso. Mas ao mesmo tempo ele não tem como negar a sua natureza, ele é justo. Então, se houve um erro, o pagamento deve acontecer. E por isso ele mesmo se fez homem, veio e deu a sua vida para nos salvar, para que a sua justiça se cumprisse, e para que o Filho fosse glorificado no Pai, e o Pai glorificado no Filho, e o Espírito que vem e mora em nós também para nos ajudarmos na glorificação de Deus. É todo mundo com o mesmo objetivo: glorificar a Deus. E sem esse objetivo, não há sentido para a vida. Não há sentido para a vida. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Romanos 15, 7. Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Ele aceitou pessoas imperfeitas, cheias de erro, para glorificar a Deus. Vocês estão reparando? Tudo, absolutamente tudo que Deus faz, tudo que acontece, é para glorificar o nome do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Deve ser o nosso objetivo. Existem muitos pormenores, existem muitas situações específicas que seria impossível num tempo limitado de nós comentarmos. Mas algumas diretrizes são importantes para nos ajudarem a cumprir esse objetivo dado por Deus às nossas vidas.
Primeira diretriz para não desperdiçarmos a nossa vida, Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas elas. E o interessante é que buscai em primeiro lugar, esse primeiro lugar não é uma listinha com 10 e o primeiro lugar está lá, e aí eu vou e risco e vou para o segundo, não. Primeiro lugar aqui significa prioridade. Buscai com prioridade, ou seja, buscai como algo mais importante o reino de Deus e a sua justiça. É algo que permanece, é algo que deve ser o nosso foco principal, buscar o reino de Deus. Também nessa linha de pensamento de priorizar o reino, Romanos 14:7 diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. É isso que a gente precisa buscar. Viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo nos dá. Dependemos do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajude a deixarmos os nossos erros, a consertarmos os nossos defeitos, a diminuirmos os nossos egos e buscarmos viver corretamente, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é uma tarefa fácil, novamente eu digo, não é uma tarefa fácil. Ser cristão é algo muito difícil, é algo complicado, é algo onde a gente precisa abrir mão de muita coisa, mas é algo infinitamente melhor e mais prazeroso que qualquer outra coisa. Infinitamente melhor. Uma outra diretriz é cumprir a missão, além dessa ideia da glorificação de Deus. Algumas coisas mais práticas nós recebemos e precisamos fazer. 1 Pedro 2, capítulo 11. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Jesus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pedro aqui, ele está falando, olha, vocês precisam lembrar que são estrangeiros. Uma das coisas que mais nos atrapalham é criarmos raízes. E nós, infelizmente, criamos raízes neste mundo. Nós nos enraizamos de tal maneira que os desejos e tudo o que é colocado perante nós lá fora acabam por ser nossos objetivos. Muitas vezes. Seja o consumo, ou seja uma felicidade virtual. Pode ser uma felicidade virtual. Poxa vida, eu olho no Instagram, eu olho no Facebook, e a minha vida é a única que não tem movimentação. A minha vida é a única vida que não tem todas essas alegrias. A gente não pode comprar o que nos é colocado lá fora. Nós já temos algo que nos é colocado. Já temos. Somos simplesmente estrangeiros. Não somos daqui. Uma coisa muito engraçada e curiosa é que quando você tem um contato com alguém que é estrangeiro, geralmente a pessoa comenta: eu sinto uma saudade de casa, uma saudade. Eu gosto daqui, mas não estou em casa. E por que a gente não sente isso? Por que a gente não sente essa vontade de voltar, de estar na nossa casa, de estar no nosso lugar? Aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros. E estamos aqui com um objetivo, uma missão. Em 2 Coríntios 5:19 diz: a nossa mensagem é esta:
Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. É isso que a gente precisa fazer. Olha só, Deus quer ser seu amigo. Apresentarmos isso, vivermos isso. Foi algo que foi dado por Deus para cada um de nós. E uma outra diretriz, que essa eu particularmente acredito que seja fundamental para tudo na nossa caminhada: oração, jejum, leitura da palavra. Fundamental. A oração se faz necessária, muito necessária. A Bíblia diz: orai sem cessar. Quando eu era mais novo, eu imaginava as pessoas de joelho o dia inteiro, orando. Como é que pode orar sem cessar? Algum momento a gente vai parar. Mas a grande verdade é que orar sem cessar é estar o tempo inteiro com o seu pensamento elevado ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil. A gente precisa buscar, fazer isso dessa maneira. Porque se você conseguir agir dessa forma, você conseguirá desviar com muito mais facilidade dos seus pecados, dos seus erros. Com muito mais facilidade. Precisamos orar sem cessar. Precisamos jejuar. Ih, Ricardo, isso aqui é Igreja Batista. Jejuar é bíblico, é necessário e é fundamental. Há alguns demônios que, se você não jejuar, você não consegue expulsar. Jejuar é necessário. E o jejum nada mais é do que preparar seu corpo para vencer suas próprias vontades. É isso. É isso. Naquele momento do texto, quando o jejum é comentado, não, eu vou jejuar porque jejuando, ou seja, não me alimentando, se eu não me alimentar, o meu corpo vai querer comer. Óbvio, vai sentir fome. Mas se eu digo não, o que eu estou fazendo? Eu estou treinando, condicionando o meu corpo de tal maneira que eu diga o que ele vai fazer. Eu diga o momento em que ele vai comer. Ele não vai me dominar, eu vou dominá-lo. É um treino. É um treino. Jesus, antes de começar, o que ele fez? 40 dias, deserto. Eu vejo isso, ele foi treinar o corpo dele. Ele foi treinar esse domínio sobre a carne, para que depois ele pudesse realizar o seu ministério. E por fim, a palavra. A palavra é crucial, porque como saber como agir se não temos o conhecimento? Nós precisamos desse conhecimento. É esse conhecimento que nos alimenta, é esse conhecimento que nos traz vida, é esse conhecimento que nos vai dar o direcionamento em várias situações das nossas vidas. Precisamos aprender, conhecer. Precisamos estar, por exemplo, na classe bíblica dominical. É fundamental. Uma igreja que é fraca de conhecimento bíblico é uma igreja facilmente derrubada ou enganada. É necessário ter raízes firmes na palavra. É necessário o conhecimento. É fundamental. Fundamental. Eu quero finalizar lendo Filipenses 3:8. Peço que vocês possam abrir. É um texto que fala muito ao meu coração. Filipenses 3:8-21. Que diz o seguinte: e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição.
Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Paulo arremata e resume absolutamente tudo o que Deus deseja falar aos nossos corações nesta noite. Eu não sei se você está com isso muito claro, se você tem desperdiçado ou não a sua vida. Eu não sei. Eu posso dizer para você que no momento em que Cristo me confronta com tudo isso que nós conversamos aqui, no momento em que Ele me mostrou essas palavras, mexeu comigo. Mexeu comigo. E eu digo a vocês que eu estava muito longe, achava que estava no caminho correto, mas estava longe. Sabe quando você começa a nadar no mar e você acha que está nadando em linha reta? E quando você olha, você já está muito, muito, muito mais longe, porque o mar foi te levando para o lado e você não percebeu? É um perigo. A gente precisa prestar muita atenção para que a gente não ache que está nadando na direção correta, quando na verdade a gente está muito longe de onde deveria. E a proximidade com Cristo, com o Senhor, é que vai nos ajudar a percebermos se estamos longe, se estamos perto, se estamos de fato no caminho correto. Imagina você brincando igual uma criança num campo cheio de barro e estava chovendo e você fica todo cheio de lama. Aí você chega em casa, vai tomar um banho e do nada acabou a luz. E na hora de tomar banho, de fato, há uma escuridão muito, muito, muito grande. Escuridão mesmo. Na origem da palavra, você não consegue enxergar um dedo aqui, ó, na sua frente. Será que você vai sair limpo desse banho? Provavelmente não. Provavelmente não. Você vai sair ainda com algumas sujeiras no seu corpo, simplesmente porque não havia luz. E se não houver luz, é impossível nos limparmos. Impossível. Pensemos nisso. Eu peço que você ore nesse momento, que você reflita individualmente a respeito da sua vida,
A sua vida está sendo desperdiçada? Ou a sua vida está, de fato, num caminho que deveria estar? Como está a sua vida? Eu não sei como você chegou aqui hoje, se você de fato tinha outros objetivos, outros sentidos para a sua vida. Sentidos esses que muitas vezes parece que vão nos preencher, mas só nos deixam cada vez mais vazios. E mais vazios, e mais vazios. Se você entende que Cristo é de fato o sentido para a sua vida, e se você quer, nessa noite, receber esse propósito feito e criado por Ele, recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa fazer um sinal de onde você estiver, um simples sinal que diga: eu quero o Senhor, eu quero que a minha vida seja para Cristo. Alguém que deseja abraçar esse propósito de vida criado por Deus e viver uma vida única exclusivamente para Ele? Ou de repente você já tem o Senhor Jesus, mas se perdeu, as ondas te levaram para outro caminho e você nem percebeu que estava distante do objetivo principal, e você deseja voltar a priorizar e glorificar a Deus com tudo que você é, com as suas atitudes, atos, pensamentos, demonstrando para o mundo inteiro que Deus é mais importante que tudo na sua vida, inclusive a sua própria vida. Se você quer voltar para esse objetivo, nós queremos orar por você. Você pode fazer um sinal com uma de suas mãos, de onde você estiver, aqui embaixo ou na galeria. É a proposta que Deus coloca para você. Não fique com vergonha de: eu já estou na igreja já tem 10, 15 anos e eu vou fazer um sinal desse, o que as pessoas vão pensar? Ninguém tem nada para pensar, porque somos todos iguais, e carecemos das misericórdias do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nos distanciamos daquilo que o Senhor tem preparado para nós, do objetivo principal, que é glorificar o Teu santo nome, Senhor. Nos perdoa, Pai. Senhor, nos ajuda a conseguirmos mostrar ao mundo a Tua grandeza através das nossas vidas. Ajuda-nos a darmos o devido valor e importância ao Senhor. Ajuda-nos a entendermos que estamos simplesmente aqui de passagem. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que nós temos apenas uma vida e logo ela vai passar. E apenas o que foi feito por Cristo durará. Que possa ser o nosso objetivo, Pai. Que possa ser aquilo que nos move. E para isso precisamos da Tua ajuda, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude a vivermos uma vida dessa maneira, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, ó Pai. Que possamos sair daqui diferentes da maneira como entramos. Possamos sair homens e mulheres que farão a diferença onde estiverem e que vão mostrar a grandeza do Teu nome em cada situação, seja num assalto, seja na morte de um ente querido, seja no câncer, seja numa promoção do trabalho ou numa demissão. Em todas as situações, ó Pai, que possamos mostrar a Tua grandeza e que o Senhor é absolutamente mais valioso que tudo. Assim nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.